É isso aí, gente. Tá piscando, tá gravando, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Estamos aqui para mais um meu, o seu, o nosso Café Filosófico, onde eu faço as minhas reflexões que certamente te possibilitam a você fazer as suas investigações, tá certo? Ou seja, porque traz o despertamento, traz a vontade, a sede de buscar filosofias que você nunca imaginou que possa ter existido, ou se imaginou, nunca deu tanta atenção. E aqui eu faço te provocar. E te provocando, eu me provoco e nós se provocamos. É isso aí. Tá certo, gente? Então, eu cometi uma heresia no vídeo passado, não tomei o meu café e isso certamente não pode ocorrer novamente. Então, se é café filosófico, eu vou tomar meu café, né? Licença. Ai, que café gostoso. Primeiro café da manhã é o mais gostoso, né? Traz despertamento, dá aquele up. Tá certo, gente. Vamos falar um pouco sobre cosmogonia. Cosmogonia. Não confunda com cosmologia. A cosmogonia, ela se deita ou se deleita no estudo referente à criação do universo. E como vai ser esse estudo do universo, do cosmo? Ela vai se dar pela mitologia. Lembra do vídeo passado? Então, a cosmogonia ela vai se deleitar e a investigar tudo que deriva desse primeiro princípio. E o que a cosmogonia vai usar para identificar esses princípios agentes da criação é o mito, ou seja, a mitologia. Como nós estamos falando de Grécia Antiga, de pré-socráticos e gregos, eu vou me usar do termo da mitologia dos gregos antigos, da Grécia Antiga, que eles acreditavam ser, né, o caos, o princípio primeiro. E do caos surgiram os outros deuses, tá certo? Como Cronos, como Zeus, como todos os deuses que você possa conhecer na Grécia Antiga. Vou faltar até nome aqui porque são muitos deuses. Mas o primeiro dele é o caos. Então do caos surgiu os outros deuses e assim foi, assim, né? Foi acontecendo. Veio Gaia, que é a Terra, e da Gaia veio não sei quem. Então você já entendeu. Que a cosmogonia ela estuda o princípio originário de tudo através dos mitos, tá certo? E se você tem acompanhado meus vídeos, você sabe que eu estou fazendo aqui um paralelo, né? Eu estou distinguindo aquilo que é realidade, daquilo que é conceitual da ciência, e aquilo que é apenas mitologia, aquilo que é uma fábula, um conto, tá certo? Mas que num passado, né, longínquo de nós, foi importante para aquela civilização, tá certo? Mas que hoje, na minha concepção, não é mais válido, tá certo? Então tá certo. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a cosmogonia. Lá no passado, na Grécia Antiga, né, os gregos antigos, eles acreditavam nos deuses, né? Zeus, Poseidon, né? O Poseidon, deus das águas, e Zeus é o deus dos raios, né? Dos trovões, entre outros deuses, né? Esses deuses, eles eram tidos como uma religião. Como assim religião? Essa religião, né, melhor dizendo, na Grécia Antiga, ela nasceu de alguns poemas escritos por Homero, que eu até falei no vídeo antigo, Homero e Hesíodo, né, alguns contos que ali traziam aspectos desses deuses, né? E como eles já tinham esse sentimento da criação partir dos deuses, eles acreditavam que os deuses, né, como Zeus, Poseidon, entre outros deuses, influenciavam diretamente na vida social, na vida cotidiana, que aconteceu na vida deles. É como eu falei, ou seja, se um raio caísse do nada lá na Grécia, plá, e destruísse alguma cidade, alguma coisa do tipo, tá? Uma suposição, uma conjectura, destruísse alguma coisa, eles iriam falar assim: nossa, Zeus está tremendamente chateado conosco, nós pecamos, né? Entre aspas, nós erramos, o que será que estamos cometendo? Vamos analisar, vamos ver o porquê que Zeus está tão furioso conosco. Se os marinheiros fossem para pesca, fosse viajar nos altos mares da vida e etc., e acontecesse turbulências no decorrer da viagem,
ondas altas se levantassem, chacoalhasse o barco e aquele medo, né, atormentasse eles, poderiam pensar: nossa, Poseidon está furioso conosco. Assim como os filmes retratam essas histórias, não é? Então, para os gregos antigos, né, que partiram dessa filosofia, dessa religião, né, que acontecia nas redondezas da Grécia, eles pensavam que os deuses influenciavam diretamente na vida deles, do cotidiano. E por que que eles acreditavam nisso? Porque eles pensavam que a origem do universo tinha partido de deuses, entendeu? Como já expliquei, do caos foram surgindo outros deuses. Esses deuses estavam agindo nas coisas que aconteciam no espaço e tempo que governam o nosso mundo. Os terremotos, né? As chuvas e tudo mais que influenciava a nossa vida. E o que vai acontecer para que essa ruptura aconteça? Os gregos antigos, né, os filósofos, os sábios que buscavam conhecimento, eles começam a ter contato com outras civilizações, ou seja, com civilizações orientais. Né? Acredita-se que muitos dos filósofos, né, conhecidos tiveram contato com, por exemplo, com os egípcios. Né? Acredita-se que Pitágoras, né, Heródoto teve ali contato com os egípcios, né? O próprio Platão fala muito bem dos egípcios, então eles beberam dessas fontes orientais que acabaram determinando para um novo pensamento na Grécia Antiga. Né? Inclusive, até é discutido hoje a questão do orfismo. Né? O orfismo foi de extrema e fundamental importância para esse novo pensamento da Grécia começar a florescer, porque o orfismo ele acreditava na dualidade, né? Aquilo que eu já expliquei aqui, o corpo, que é a prisão da alma, né? E a alma, que é uma contraparte do corpo, que é uma parte divina, mas divina no sentido de um ser, de uma consciência que os gregos vão começar a buscar. A partir de Tales de Mileto já começa uma ruptura com esses deuses, né? Ou seja, com esses super-homens. A partir de Tales, quando Tales vai falar que o princípio de tudo, que é Arqué, né? Que a cosmologia vai mudar agora. Não será mais agora cosmogonia, mas será cosmologia, né? Eles vão buscar uma origem, essa Arqué. Então, Tales vai dizer que o princípio de tudo é a água, entendeu? Então, eles vão mudar esse conceito, ou seja, vai tirar, vai desfarelar, né? Aquela coisa dos deuses, dos super-homens, né? Ou seja, de Zeus com aquela barbona sentada num trono, com raios, Poseidon com seu tridente lá nos mares, né? Com o Apolo carregando a carruagem lá no céu, levando o sol para cá, o sol para lá e etc. Então, a consciência grega, né, vai começar a ver o mundo agora como uma espécie de ciência. Vão investigar agora a partir das observações, e os pré-socráticos, né, são fundamentais para esse pensamento, porque eles vão investigar as coisas realmente como elas são, a partir da ciência, e não mais através da mitologia. Vocês compreenderam isso? Então, por que nasceu esse sentimento? Porque o orfismo ele trouxe essa outra característica, né, de alma que os gregos ainda não tinham atentado, não tinha sido analisada, não tinha estudada, e era a religião dos mistérios. Olha que interessante para vocês verem. Religião dos mistérios, que ela diverge da religião, que era a religião pública da cidade, né, que acreditavam nos deuses do Olimpo. A religião dos mistérios, ela traz uma nova característica para a Grécia Antiga, tá certo? Para aqueles povos das redondezas ali que estudavam a filosofia, ou seja, buscavam o conhecimento, buscavam entender a natureza e tudo que vos cercavam, etc. Então, essa religião dos mistérios, que é o orfismo, ela traz essa nova ciência. E isso começa a trazer esse ardente, né, no coração daqueles homens gregos de investigação. Poxa vida, a alma. E aí eles começam a prescrutar essas novas ciências do universo. Então acontece essa ruptura natural, que vai acontecer naturalmente, tá certo? Então, ou seja, ganhou-se muito, né? A Grécia Antiga ganhou-se muito com a discussão a respeito do universo a partir do orfismo, porque o orfismo foi de extrema importância para a Grécia Antiga, ou seja, o contato com outros povos, né, orientais trouxe para a Grécia Antiga uma nova forma de pensar no universo. Assim como no próprio Egito Antigo, como na China Antiga, como outras civilizações, né, na Mesopotâmia, cada um tinha a sua forma de enxergar o universo e tudo que vos cercava.
E aí que está, né, o que eu sempre venho dizendo aqui, a importância de se investigar e de tomar as suas próprias notas. Porque o verdadeiro buscador, quando ele começa a buscar, ele vai tirar as suas próprias conclusões, ele vai fomentar, né, ali o que para ele está mais lógico, ele vai começar a crescer esse desejo desse conhecimento, vai falar, poxa, agora eu acredito nisso, eu acredito naquilo, e para mim isso está mais certo, isso aqui está mais errado, e ele vai criar a sua simbiose de pensamento, nos arquétipos que ele deseja acreditar, na ciência que ele deseja acreditar, né? E ele vai começar a derivar o que para ele é mais certo, o que é mais errado e etc. Tá certo? Então, não sei se ficou muito claro para vocês, mas a cosmogonia, né, ela foi extinta lá da Grécia Antiga e não se acreditava mais, depois, no futuro próximo, nesses deuses do Olimpo, né? É tanto que até homens vão pagar com a própria vida, né? Porque estão influenciando os povos ali atenienses, de certa forma, com nova religião, com novo conceito e etc. Mas isso fica para outro vídeo, tá certo, pessoal? A intenção aqui foi trazer aqui essa ideia de cosmogonia e explicar um pouquinho o que seria esse conceito para vocês e colocar aqui no que foi de fundamental importância o orfismo para os gregos antigos, tá certo? E como mudou o pensamento a partir do estudo da alma, da dualidade, tá certo? Que levou a eles a romper com a mitologia, tá certo? Então, um forte abraço a todos, tamo junto e é nóis, paz profunda e fiquem todos com Deus, o Deus do seu coração, tá certo?